Olá, meus amigos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos falar hoje sobre qualidade e produtividade na sala de corte. Deixa eu colocar aqui. Qualidade. Vou botar aqui. Boa noite a todos. Deixa eu escrever aqui para poder deixar fixado. Produtividade e qualidade na sala de corte. Daqui a pouco vai estar entrando aqui o Sérgio. É um prazer enorme, meu amigo Carlos Severde. É isso? Fixar comentário. Vou chamar aqui a galera. Essa luz aqui atrás, o que está acontecendo? Hein? Já vou chamar você, Sérgio. Convide aí seus amigos aí na... Convide seus amigos, Severo. Acho, já sei quem é o Severo. Convide seus amigos aqui no aviãozinho, 10 pessoas, vamos convidar. Vou chamar aqui a galera, convide aí, que eu vou chamar o Sérgio para a gente trocar uma ideia. Vamos lá, vamos chamar a galera. Dá para chamar bastante gente. Vou chamar o Sérgio aí, vamos lá, Sérgio. Fala, Sérgio, boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Tudo jóia. Como é que tá aí? A imagem tá boa? Para mim tá legal aí. Agora a galera tem que avaliar, né? Imagem, vídeo, áudio. Aí entrou Loureiro. Tá entrando bastante gente aí. Vocês digam pra gente aí como é que tá a imagem, áudio. É isso mesmo, produtividade e qualidade na sala de corte, né? Sim, sim. Correria, cara. Tô muito cansado. Correria. Tem que maneirar, né, Luiz? Ainda vou fazer uma visita no interior de São Paulo esse ano ainda. Tá bravo. O bom é que a gente gosta, né? Vale o esforço porque tu gosta, né? É verdade, cara. Cada loucura, bate-papo que a gente... As empresas estão muito doentes, cara. As pessoas não entendem isso, cara. Elas acham que da maneira que elas estão tocando a empresa, ela consegue. E não é verdade. Estou vivenciando isso aí. Os bate-papo aí, fico até preocupado, que as pessoas acham que sabe fazer, aí eu vou deixando. Chega uma hora que eu começo a perguntar: qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é a sua capacidade? Não sei. Então, como é que você está me procurando? Né? A pessoa tem que... A pessoa tem que falar: eu preciso de ajuda, né, cara? A pessoa tem que falar: eu preciso de ajuda, não consigo mais tocar sozinho. A questão não é nem ajuda, né? A questão ninguém sabe tudo. Essa é a questão. Ninguém sabe tudo. Entendeu, Luiz? Ninguém sabe tudo. Então, as pessoas, existem os especialistas. Até na medicina, existe o clínico geral e existe o especialista. O clínico geral é médico, mas ele não vai fazer tudo. Ele, dependendo do problema, ele te encaminha para o especialista. Então, as pessoas têm que ter a humildade de entender que para o bem do negócio, seja um consultor, seja um técnico, seja um profissional, é necessário para andar para frente, né? Para você buscar produtividade, reduzir custo, aumentar a produtividade.
Isso é fundamental, entendeu? Agora, quem não tem essa humildade de buscar isso, aí, meu amigo, sofre, né? Vamos ver se a gente faz no máximo hoje 1 hora, que eu não jantei ainda e amanhã eu tenho que estar de pé às 5 horas da manhã. Bacana, vamos sim, vamos ser objetivo, né? A gente tem Então, um assunto, embora o pergunta aí, assunto... porque tem assunto até o final de perguntar ao pessoal aí. Semana que vem, dia 25, é Natal. Aí não rola. E chover. Nem outro, só em janeiro, né? Não sei, não. Deixa eu ver. Peraí. 25 e primeiro. Não. O outro é dia 30, né? É uma quinta-feira, não é final de ano. Final de ano é dia. Eu acho que dia 31, deixa eu ver aqui. Dia quinta-feira, a outra é 31. É véspera de ano novo. É 24 então não rola. 31. Não rola. Vai ficar muito. Mas vai ter muita live pela frente aí. E o mercado começou a dar uma aquecida. Não aqui no Rio. Fora do Rio, o mercado já está começando a bombar já. Deus. Quem se planejou, se programou, não vai ter problema. Verdade, verdade. Bom, Doutor, bastante gente hoje. O pessoal está gostando da nossa live aí. Pergunta aí para eles aí se o áudio, a imagem, nossa, tá legal. Aparentemente tá legal. Pergunta aí, pô. Então, se apresenta, fala que é você, o Sérgio, é o cara que dá multa nas empresas. Aí você está falando fora de contexto. Eu não faço isso tem muitos anos, já não faço maldade dessa tem muitos anos. Bom, gente, boa noite. De novo aqui com o Luiz Roberto, doutor Gestão, a gente trocando essas ideias sobre o ramo da confecção de roupa, né? Nossa paixão. Paixão desacelerada. Nossa paixão é um mercado extremamente difícil, mas é apaixonante, é rentável, né? Mas por ele ser um mercado de muita dificuldade, é muito complexa a indústria de moda, a indústria de confecção, ela é muito complexa. E é por isso que ela apaixona, né, Luiz? A gente fica apaixonado porque os desafios são tão grandes que a gente, a partir do momento que a gente consegue vencer, isso apaixona a gente, né? E aí, ao longo dos anos, a gente adquiriu esse conhecimento e o objetivo das lives é isso, vim aqui também ouvir vocês, poucos perguntam também, não sei, a gente gosta de ouvir perguntas, gosta de ser criticado até, mas a ideia é que a gente venha aqui expor, trocar com vocês um pouco do nosso conhecimento, né? Eu me formei em 1981, né? Vou fazer aí 40 anos, são 39 anos de formado pelo Senai CETIC. Sou administrador de empresa e mestre em qualidade total. E trabalho hoje no Inmetro, né? Desenvolvo trabalho na área de qualidade, certificação de produto, né? E um período da minha vida em que eu fiquei licenciado do Inmetro, eu tive a oportunidade de gerenciar 2 fábricas e prestar consultoria em outras, né? Por isso meu contato com confecção foi próximo, esteve muito próximo, há pouco tempo atrás. Não pensou em fazer doutorado não, Sérgio? Na realidade, eu fiz um mestrado profissional, né? Entendi. O mestrado profissional ele é o mestrado mais executivo, embora o programa não seja muito diferente do mestrado acadêmico. Depois do meu mestrado, eu quero fazer depois do meu mestrado, eu quero fazer um doutorado. É mais acadêmico, né? O doutorado é mais para quem vai seguir mais a linha acadêmica, né? Eu estudei quase 7 anos seguidos. As experiências que eu tive como docente, como dando aula no segmento, eu me apaixonei, você acredita?
Não, é bacana. A gente chega num ponto da vida que a gente quer transmitir conhecimento, né, Luiz? Que você acumula, tem experiência e você quer dividir isso com a pessoa. Acho que esse é o objetivo da nossa live, né, cara? Sim, Né? sim, sim. Será que o Então, a pessoal gente... tá vendo a imagem, vídeo, para a gente dar continuar? Porque às vezes dá uma tremida, mas não tá tão ruim como semana passada, não. É verdade. Por enquanto aqui a tua imagem está ótima, eu estou te vendo, estou ouvindo bem, você com clareza. O pessoal pode botar aí número um se tiver ok e número 2 se tiver ruim a imagem ou o áudio que seja. Bom, mas vamos começar, né, Luiz? Já que a gente tem 1 hora, são 21h12. A Sim, ideia é a gente parar 10h12, pode né? ser. A Jane falou que tá boa, tá? Então é o seguinte, a última live, semana passada, a gente ia falar é, foi até uma pretensão, 3 assuntos, né? Certificação, almoxarifado e corte. E na realidade ele só falou de almoxarifado, né? Tem alguns pontos depois que eu queria pontuar, que eu estou estudando, estava lendo, vendo, e uma galera do mercado aí, com muito respeito, fala muito em produção de corte, né? Fala, vamos trabalhar o corte, mas na verdade é programação, é trabalhar o PCP. Então acha que trabalhar o corte é no PCP, que não tem nada a ver. E outras coisas também, né, cara? Além disso, Às vezes isso é uma característica da confecção, né? Porque o que acontece? Como você tem a quantidade de pequenas empresas, né, e microempresas é muito grande, o que acontece? O pessoal não tem noção do que é uma confecção setorizada. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas, Maquibras, por exemplo, que era uma grande fábrica de jeans em Bangu, né? Eu visitei a Ínega, conheci a Ínega ali em Del Castilho. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes fábricas. E nessas grandes fábricas era tudo dividido. Você tinha o setor, né, do PCP, você tinha engenharia de produto, que se você falar com as pessoas, ninguém sabe o que é engenharia de produto. Ela passa do estilo direto para a produção, para o PCP. Vários colegas aí fazem live excluindo a engenharia de produção, que é o setor fundamental. A gente vai voltar, vai falar dele um dia, né, Luiz? Entendeu? Agora, por exemplo, então, eu acho que essa ideia, como é muito pequena empresa, eles se misturam, acham que corte é a mesma coisa que PCP, né? E o próprio PCP, muitas das empresas usam como programação só de produção e diz que faz o PCP. Não tem a fase planejamento e não tem a fase controle de produção. na verdade, você falou agora que você falou uma coisa agora que eu queria falar, mas não usou a palavra certa. As pessoas chamam de programação, de produção, o corte, cara. É porque é aquela coisa, né? A fábrica sendo pequena, o pedido sai da mão do dono, vai direto para o cortador. Aí Sim. o cara quer meter a faca no tecido, entendeu? E aí é óbvio que de acordo com o tamanho, você tem que fazer uma certa organização. Mas você não pode ter... Aliás, você não pode ter o excesso de organização, excesso de departamento, porque você não tem gente. Mas você tem que entender as fases, para não pular a fase. Por exemplo, o início da sala de corte, que a gente vai chamar a atenção... Você usa esse termo. Eu ia fazer uma brincadeira contigo, tu fala sala, eu falo setor de corte, mas tudo bem. O pessoal comentava sala. Você é o cara, você é da retaguarda. Eu estou, inclusive, com o meu livro aqui, estou pegando, de novo, pegando cola no meu livro. Nada, não tem como. Tem gente que faz live com o caderno na mão, pô. Então, mas o livro foi eu que escrevi, então eu posso colar à vontade. Que legal, mostra aí, cara, pra galera, pô. Deixa de palhaçada, mostra aí. Ele ainda vai sair, ele tá só aqui. Vai sair, entendi. Que legal. Estou conversando com o mestre e escritor, olha que honra. Já terminei o livro, tá terminado, agora eu estou vendo gráfica para publicar ele, cara, entendeu? Se Deus quiser, esse ano aí,
2021 eu vou publicar ele, se Deus quiser. Legal, parabéns. E aí, cara, então a sala... Fala, Sérgio, o cara botou aí Claubim. Fala, Sérgio, quem é o Claubim? Claubim? Não sei, Claubim, não sei quem é, não. Fala, Sérgio! Seja bem-vindo. Fique à vontade. Senta no sofá e fica à vontade. Anota aí, tudo, Luiz, hein? Aí, Luiz, o que acontece? Onde começa o corte, a gente vai para um outro setor chamado almoxarifado, que nós falamos semana passada. Por que, Sérgio, você vai falar de corte e começa falando de almoxarifado? Sim, porque, cara, o recebimento da matéria-prima, no recebimento da matéria-prima que vai para o corte, que seriam os tecidos, eles têm que ser separados. Você pode ter, às vezes a fábrica recebe uma partida de tecido com larguras diferentes. Vocês devem ter visto isso. Aí então tem assim, o cara tem um tecido, chega sei lá, ele recebe 30 rolos de tecido. Desses 30 rolos, 10 rolos tem 1,50 m. 5 rolos tem 1,53 m. Mais 5 rolos tem 1,60 m. Porra, o que acontece? Numa desorganização, numa fábrica desorganizada, o almoxarifado vai mandar todo o tecido que o cara pedir e não vai ter preocupação com largura. E aí o corte... Se a gente for avaliar também de forma técnica, né, Sérgio? A gente sabe que da mesma partida não pode acontecer isso, né? Sim, mas aí é que tá. Isso tem que ser negado lá no recebimento do almoxarifado. Claro, com certeza. Você está falando almoxarifado, muitas empresas não têm... Ela recebe matéria-prima, faz o trabalho de qualidade na máquina, né? Da máquina, e depois joga-se almoxarifado, e muitas das vezes chega no laço, manda para o corte. Mas o que você falou, além disso também, Sérgio, largura diferente, tonalidade. O que eu encontro muito, cara, mesma partida, tonalidade diferente, eu acho que tá normal. Pô, mesma partida, tonalidade diferente, não existe, cara. Então, aí a gente vai falar depois lá na etiquetagem, né, que é um método que você usa para combater a tonalidade. Mas aí, então, você tem que ter essa preparação do corte. A preparação do corte já vem do almoxarifado, que é a separação por largura ou qualidade. Às vezes, Luiz, o empresário ele compra também primeira e segunda qualidade. Ele compra tipo 10 rolos de primeira qualidade e 5 rolos de segunda qualidade para completar. E o segunda qualidade é tecido manchado, é tecido com várias tonalidades diferentes. Entendeu? Então, cara, o que acontece? Começa aí. Eu tenho que ter preocupação de pedir na hora, o responsável do corte tem que pedir, ou a hora que ele receber, ele tem que conferir isso. Isso é a primeira coisa do trabalho do corte. É conferir as peças para ver se as larguras estão batendo de acordo com o risco que ele recebeu. Então, para começar, além disso, além do tecido que eu falei, ele vai pegar mais 4 itens. 4 itens que é obrigatório para ele começar o trabalho no corte. Peça piloto aprovada, correto? Ficha técnica do produto, ordem de fabricação, para ele saber a grade, né? A grade que a gente chama é o tamanho, PMG, quantidade de cada uma, e a modelagem do produto. Quer dizer, a modelagem ele tem que receber... Ah, mas Sérgio, e se o risco vier plotado? O que é risco plotado? Para quem não sabe, né, Luiz? É quando você digitaliza, você faz o risco do tecido eletronicamente. Né? Então, você faz eletronicamente. Mas aí, o que acontece? A modelagem é para justamente conferir o risco que você recebeu. Sim. Né? Então, você tem que ir lá, com a modelagem, você verifica o sentido do molde, você verifica os piques, você verifica os furos, as marcações no produto que o produto vai ter, junto com a peça piloto e junto com
a ficha técnica, você vai fazer uma Aí, ampla o rapaz análise. falou aí, ó, Claubim, lembro de você na consultoria com o Gustavo. Tem tempo, hein? Fala a empresa, tem tempo, hein? Vai Depois você fala apanhar, a hein? empresa, Claubinho. Tu vai Prazer. apanhar, Sérgio. Tem muitos anos disso. Então, Luiz, assim, aí o que acontece? Antes de começar a trabalhar, é um defeito grave que a gente vê nas fábricas, é o pessoal querendo, jogando logo o tecido na mesa, fazendo o enfesto e metendo a faca. Não, tem toda uma preparação. Você tem que botar o responsável, né? Obviamente. O cara tem que botar a peça piloto, bota a modelagem, bota o risco, verifica o tecido, vê a ficha técnica, vê todos os detalhes. Depois que ele confere isso é o que nós chamamos de preparação e planejamento para o corte. Né? Isso aí é o que nós fazemos. Tem que fazer. Sim. Aí, depois disso, o que acontece? Hoje, Luiz, com o advento do CAD, né? Eu não sei, você que roda mais fábrica por aí, hoje CAD já é uma realidade até para pequena empresa, né, cara? Sim, o Audacity, ele deu uma estruturada no business dele bastante satisfatória. Além do o Moda 1, não vejo mais, tá? O que tem competido muito por incrível que pareça, com o Audacity, deu uma crescida no mercado, cara, é o Gerber, tá? Que é o americano. Tem algumas empresas adotando o Gerber. Agora, o Moda 1, eu não vejo mais falar, tá perdendo o mercado. Por outro lado, o Audacity tem avançado bastante, ele tem vendido como se fosse o milênio, né? Módulos separados, o Audacity cada vez mais evoluindo, cara. O Audacity está começando a ganhar outra fatia de mercado e o Gerber começou a entrar no Brasil forte. Já é antigo, né? Que é americano, mas algumas empresas... Mas hoje, mesmo assim, pelo menos, eu vou falar do Rio, né? Que eu conheço. O que tem de gente prestando serviço com software, né? Com CAD, não tem necessidade mais de você riscar na mão. Sim. Né? Não tem mais necessidade. Tem que ver custo-benefício desse, né, cara? Quanto é que você vai... Eu também concordo com você. Lá na empresa eu estou tentando levar lá o encaixe automatizado. Agora tem que fazer a continha do custo-benefício, né? Mas hoje, se você pegar, por exemplo, eu tenho um exemplo, o próprio Gustavo, que o menino relatou aí, falou, o Gustavo tinha, pelo menos tinha, tem tempo que eu não falo com o Gustavo, ele tinha uma empresa de CAD. Então, teve uma empresa lá em Niterói, por exemplo, que os caras, o que acontecia? O cara perdia para risco, o cara tinha uma capacidade de fazer 5, 6 riscos por dia. O Gustavo entregava 10 para ele, de um dia para o outro. Entendeu? Então, a velocidade, a qualidade e a economia é absurdamente melhor. Então, vale muito a pena você pagar o serviço hoje. Hoje eu não sei, teria que fazer uma pesquisa. Mas é muito mais vantagem em pagar o serviço do que talvez comprar um equipamento. O equipamento desse deve estar quanto? Não está barato não, mas eu estou falando para você. Ele está trabalhando com módulos, né? igual milênio. Tem que avaliar, é muito prematuro eu dizer para você. Mas eu também, por outro lado, depende do valor, né, cara? Vamos lá. O profissional hoje, vamos lá, Claubinho, é de Valença, o Sérgio, o cara, o rapaz. Deve ser aquela empresa de camisaria social. Não, Valença Valença era uma fábrica de índigo em que fizemos um trabalho bacana lá de 9 meses. Era uma fábrica de índigo que a gente exportava para os Estados Unidos. Ali a gente fazia um trabalho absurdamente planejado, porque eu lembro, vou sair um pouco do roteiro, só em homenagem ao meu amigo aí. A gente fez uma vez, teve um pedido que a gente tinha que colocar o pedido 2 dias antes no porto para embarcar. O pedido ia de navio, entendeu? Então o que acontecia? A gente tinha que fazer tudo aquilo, Luiz, que a gente aprendeu no Senai CETIC. Fazer a cronometragem de todo o produto, balanceamento de linha de produção, controle de produção,
porque a gente tinha que prever o seguinte, o pedido entrava, ele tinha que demorar, por exemplo, eu tinha que botar 60 dias para colocar no porto. Então, eu tinha 58 dias dentro do meu planejamento de tempo, tinha um cronograma que tinha que seguir para que naquele dia, no dia 58, o produto entrasse no porto. Porque demorava 2 dias para entrar no container e para entrar no navio. Então, cara, o que aconteceu? Eu lembro que a gente fez fizemos um trabalho bacana lá. Você tem uma ideia? Nós chegamos lá e eles tinham 120 pessoas, 120 costureiras trabalhando em 2 turnos. Nós reduzimos para 80, trabalhando num turno, mantendo a mesma produção. O nome dele está falando, ó, tá agradecido, Cláudio, valeu por lembrar dessa época. A fábrica era sensacional, cara. A fábrica era muito bacana, era Júlio. Júlio, o pai dele era dono da fábrica de tecido lá, inclusive na época a fábrica havia fechado. Esqueci o nome, se ele puder lembrar, a fábrica de tecido lá tinha a Ferreira Guimarães, fábrica de tecido, lá e tinha como é que é o nome da fábrica, rapaz? Era uma fábrica enorme de tecido. Acho que era assim, a Valença. Eu acho que era a Valença. Aí é engraçado, essa fábrica surgiu porque empresa do setor de cronometragem, Santa Rosa. Santa Rosa de Tecidos, isso aí, a Santa Rosa de Tecidos, bem lembrado. Foi justamente nesse período que a fábrica fechou, foi muito triste. A cidade passou por uma crise, porque ela gerava muito... Metamorfose e confecção, que ele falou. Metamorfose, isso. O Júlio, eu esqueci o sobrenome do Júlio, eu sei que o nome do dono era Júlio. Vamos falar do corte aí, a gente agradece muito a participação dele, vamos falar do corte aí. Bom, então aí o que acontece? Falando do CAD, hoje, se não houver o CAD, mais um motivo, se o riscador ele vai elaborar o risco, né, que seria os encaixes dos moldes para corte, né? Ele vai ter que fazer toda essa conferência para ele elaborar o risco. Agora, não vamos andar para trás, né, Luiz? Porque risco na mão é andar para trás. Hoje Sim. a tecnologia e o acesso é muito grande em termos de... Eu não sei, na região lá de Turitama, aquela região lá do Nordeste, que é um polo de Goiânia. Goiânia eu sei que tem CAD, demais. Em Goiânia eu sei. Mas, por exemplo, os polos demais do interior, eu não sei se eles têm muito acesso a isso. Um equipamento desse, Luiz, a última vez que eu soube, estava na faixa de R$100 mil. Não tá longe disso, não. Mas era assim, tipo, hoje não, mas havia linha de crédito. Sim, ainda continua. Então, você tem prestação de serviço, então tem que ter acesso. Eu não vou andar para trás, porque explicar o que é riscar na mão, caramba, porque isso já está extremamente ultrapassado, entendeu? Até porque a qualidade do risco no equipamento é muito melhor, né? A economia, eles chegam, por exemplo... Olha só, você falou uma coisa agora que eu já falei, desculpa te interromper. Ele tem um limite de encaixe, tá? Eu concordo. Mas dependendo do produto, eu conheço um cortador, se você quiser visitar ele encaixa, tem melhor aproveitamento do que o Audace. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa que você alertou. O Audace, no meu modo de dizer, cara, é otimização, acaba com papel e velocidade. O Audace, o sistema automatizado do CAD, ele foi... para isso, você tem mais otimização, você acaba com papel, é mais organizado e mais velocidade. Mas o ser humano, dependendo do profissional, consegue encaixar um pouco melhor, inclusive em alguns modelos do que o Audace. Critério. Aí você tocou num ponto que é falta de critério. Por quê? Vou te dizer. Na Excite, que eu era gerente da Excite, o que aconteceu? A gente só cortava
acima de 85% ou 90%, não lembro direito agora. Do aproveitamento da audácia? Justamente. Abaixo disso, não, ele tinha que refazer o risco. O que acontece? O risco, quando é feito no CAD, geralmente eles fazem o encaixe em 3 minutos, né? Algo em torno de 3 minutos. Quanto mais tempo você deixar, tipo 5, 6 minutos, melhora o encaixe. Só que depois chega num ponto que aí ele não consegue economizar mais. O famoso encaixe automático. Então, o que acontece? Nós criamos um critério lá na empresa, dizer o seguinte, eu só aprovo o risco quando eu tiver um aproveitamento acima de 85%. Legal. Para mim, no meu 85 80 para mim já tá bom, 85 então tá. Então, aí o que acontece? Aí deixa eu te falar, esse é o problema das empresas, da falta de critério. Tem um amigo meu que foi chefe do corte numa grande empresa do Rio de Janeiro. O que acontecia? Ele pegava o tecido, tinha uma roupa lá que iam cortar, que só aproveitava metade do tecido. A outra metade jogava no lixo. De cada folha de tecido, tipo, um risco de 5 metros. A roupa que ele ia cortar tomava 2,5 metros. 2,5 metros jogava no lixo. Ele cansou de pedir para a gerente lá, poxa, me dá peça, não vamos jogar isso aqui fora, dá para fazer umas peças assim, dá para aproveitar. Não, isso aí já está no custo, falava assim. E essa empresa foi até vendida para uma outra empresa, entendeu? Tu vê, olha, eu combati muito isso na Excite, porque os modelos, por exemplo, vestido era cortado no sentido lateral. Vestido não era cortado no fio, era atravessado no tecido. Então, o que acontecia? Dava muito buraco. Aí eu pedi lá que a modelagem fizesse uma blusa em pedaços, de maneira que a gente ia colocando os pedaços nesses buracos. E aí, dali, viravam blusas que a gente vendia a preço de banana, porque saía na urina, entendeu? Show! Aí, esse rapaz lá, ele se desgastou tanto com a empresa que ele não aguentou, entendeu? Porque ele falou, Sérgio, o que jogam de tecido no lixo dá pena, entendeu? E as pessoas, como hoje a gente vê, né, Luiz, muito curioso... Quem era a responsável do corte? Era uma mulata, Mônica, Márcia? Aonde? Lá na Excite, ela trabalhou comigo na Lídia, fui gerente dela. Não, a Márcia era compradora. Ela era compradora lá, ela? Ela era compradora, a Márcia era compradora, mas não é da Excite que eu estou falando isso, não. Esse amigo trabalhou numa outra empresa. Tá. E a gerente dele, obviamente, como tem um monte de curioso aí no mercado, né? Nego que não entende de nada. E aí, o que acontece? Não, isso está no preço. Quer dizer, mal sabe ela que aquilo ali é o dinheiro que está indo para o ralo, né? Que está indo para o lixo. É o dinheiro da empresa. Né? Então, cara, o que acontece? Isso que você falou, riscador que risca melhor que a máquina, pode acontecer. Se for uma peça básica, eu concordo com você. Uma calça five pocket, uma camisa social. Você tá... Agora, na moda... E no caso, se você está por dentro, você falou sobre... Porque aí vai acabar desfocando a live, mas só para terminar essa linha de raciocínio. Por exemplo, a gente está falando de corte. Não, sim, muita pessoa do CAD. Por exemplo, o Audaces, cara... Quando você tem uma alta costura para trabalhar no Audace, não é fácil não, tá? Não é qualquer um que sabe trabalhar fazendo um trabalho de alta costura no Audace. Esse rapaz, ele trabalha com alta costura. Se o tempo que demora na alta costura no Audace e o encaixe, ele consegue fazer muito melhor. Existe. Não vou dizer para você que não existe. Existe profissionais aí, os caras... Eu sei que o CAD, para alta costura, ele é complexo. Cara, eu acho o seguinte, existe uma vantagem.
o CAD apresenta 10 vantagens. Esse profissional aí, para você achar um cara desse, é difícil. Hoje em dia, principalmente hoje em dia, pelo encaixe automático, os riscadores tradicionais da minha época sumiram. Então, você falou uma outra coisa agora que tem a ver com o corte, eu não sei como é que está agora. Até pouco tempo, cara, por exemplo, era uma dificuldade enorme de você encontrar um profissional que fazia a modelagem que você sabe que dá para fazer no CAD. Cara, você conta dedo. Há 5 anos atrás, eu me recordo muito bem, era um cara para moda praia que soubesse fazer a modelagem do encaixe, você não conseguia, só tinha 2 caras. No interior de Vitória e um em Santa Catarina. O cara de Santa Catarina, no trabalho que eu fiz, para ele poder vir aceitar a proposta, ele pediu uma grana muito alta. Porque Não, é difícil. É difícil você achar um profissional que já faz encaixe, redução, você encontra muito. Mas fazer a modelagem do CAD, não sei como é que está agora. Até um pouco tempo atrás. Então, o Luiz Cláudio, aquele amigo que teve na nossa live aquela vez, modelista, ele falou que já está disseminado no mercado. Tem um monte de gente, só os dinossauros mesmo, como o meu amigo Henrique, que para mim é um dos maiores modelistas de jeans do Rio de Janeiro, e é mesmo, muito bom. Foi o cara que fez a modelagem da gangue, entendeu? Da gangue? O cara da gangue. O cara simplesmente trabalhou com o dono da IES Brasil, falecido... Esqueci o nome. Simão Azulay. Ex-dono da IES Brasil, eles trabalhavam junto. Henrique é um grande amigo meu, fera, sabe tudo de modelagem, muito bom. E Henrique, eu não sei se está modelando no CAD ainda, não. Mas o Luiz Cláudio já está. Então, o perfil do profissional que trabalha com o CAD hoje já mudou, então. Para o cara fazer modelagem, o cortador faz isso. O cara que é cortador tem que saber muito bem modelagem. Então, modelar. O Luiz Cláudio falou que já está, os modelistas já estão trabalhando direto no CAD agora, cara. Cara, não tem jeito, Luiz. A tecnologia é uma ida sem volta. Eu já fiz live com ele, que não está aqui. Galera que está aqui, que está precisando fazer um trabalho sério de coleção, de encaixe, de modelagem. Rogério Santini, cara. Ele já deu aula no Senai durante 10 anos. Ele tem o Instituto Rogério Santini. É um profissional que eu tenho o meu respeito. Eu tenho um carinho por ele. É um cara muito bom, competente. Já trabalhou por várias escolas de samba no Rio de Janeiro. Tem vários modelos dele. Olha, várias escolas. É o que a gente falou na última live, né, Luiz? Sobre a almoxarifada. A gente tem aí um network, né? A gente tem um conhecimento aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, eu conheço algumas pessoas, em que a gente pode ajudar locais que não tenham tantos recursos, né? Locais, por exemplo, a gente está falando de casa. Eu tenho aqui perto da minha casa o Clóvis, que foi meu chefe de choque de corte na Botsuana, onde eu trabalhei. E aí o Clóvis, ele tem todo o equipamento dele em casa, entendeu? Então, quer dizer, ele pode prestar esse tipo de serviço. Então, tem esse, tem outro, tem o Gustavo, e você deve conhecer outros mais. Bom, voltando de CAD, né, galera? Galera, então, quem tiver na nossa live, que for pequeno, não tem tamanho, né, para ter um equipamento desse, e não tem recursos próximos, de cidades próximas, disso, gente, pode... Aí, teu filho entrou aí para te encanar. Aí vamos falar aí, Luiz, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente pode estar indicando essa infraestrutura para vocês, entendeu? Para melhorar a produtividade de vocês, né, cara? Cara, então eu saí agora do risco, eu vou entrar no infesto, né, cara? Eu vou entrar no infesto, o que é o infesto? O infesto... Aí, entrou um rapaz aí, o Rafael, que eu trabalhei com ele, ele trabalha com o Audácia, não sei se ele faz a modelagem também. Ele pode responder pra gente aí. Rafael aí, ele está trabalhando agora em Friburgo, trabalhei com ele numa empresa, um profissional... Legal, bem-vindo, Rafael. Um profissional que tem meu respeito, ele podia responder pra gente aí. Então, Rafael, o que você pode nos dizer do mercado em relação a hoje,
os modelistas estarem usando efetivamente o CAD para modelar? Dá uma breve mensagem. Fala, meu amigo. Fica à vontade aí, Rafael. Aproveita aí. Ele está em Friburgo agora. Eu não sei se ele faz a modelagem também, não é? Eu que eu falei ainda há pouco. Até pouco tempo atrás, existia uma dificuldade muito grande de você encontrar profissionais que fizesse a modelagem. Eu não sei se ele faz qualquer modelagem. Você faz o quê? Alta costura também? Ô, Rafael? Para ele responder. Mas continua enquanto ele responde. Então vamos lá. Aí a gente vai entrar no infesto, né, cara? Infesto é uma coisa, cara, é uma ciência. O que acontece? Muitas das pessoas às vezes acham que não tem menor problema. Eu tomei uma surra lá na Excite, eu lembro que tomei uma surra e lembrei, depois uma senhora me chamou a atenção, a gente estava infestando um tecido. Luiz, eu não sei se as pessoas sabem o que é infestar, né, cara? Mas se a gente for parar, a gente pode saber. Pode ser didático aí na live, fica tranquilo. Pode explicar. Não, assim, infestar o tecido é fazer camadas, né? Botar o tecido em camadas, depois você vem com um risco em cima, né? Aí aquilo tem várias camadas de tecido, a gente chama no mercado de folhas de tecido, e aí quando eu corto aqui em cima, né, sai aquela monte de partes de roupa, as partes da roupa saem ali, né? Então, esse infesto, essa coisa aí... Rafael falou, o CAD é a melhor coisa para investir adeus o papel. O que você chegou agora, estava conversando o seguinte, Rafael. O CAD, seja qual for, seja automatizado, qualquer Gerbe, Lecta, Investrônica, Moda 1, é claro que o Audace ele tem tomado o business dele, né, o negócio, tem crescido bastante. Porém, todavia, o profissional, aí a gente vai discutir isso aqui, não todo consegue encaixar melhor. O Audace realmente acabou o papel, você otimiza, é tudo arquivo digital, você tem velocidade, mas você nem conta profissional, alta costura, por exemplo, o Audace não é qualquer um que trabalha com alta costura no Audace, ou no Lecta, ou no Gerbe. Né? A gente está falando só do Audace, propaganda gratuita, mas no Gerbe, do Lecta, do Investronic, qualquer Deixa eu te falar, vou alertar para um problema sério que existe na pequena empresa. Vou alertar, o pessoal vai entender o que eu estou falando. O pessoal risca com giz no tecido. Isso que eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Não, no tecido, né? Cara, eu nem contra a empresa que faz. Por isso é aquela história. Por isso que a gente tem que incentivar o uso. Eu contra o profissional que risca no tecido. Eu estava com um cara na empresa agora, que o cara fazia isso, achava que era o melhor caminho. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, não faz comigo não. Então, aí vamos lá falar dos problemas. Se o cara pega, risca com giz. O giz, ele tem uma largura. Quando ele vai passando o giz no tecido, ele fica, em média, uma largura de 3 milímetros. Algo em torno de 3 milímetros. Se você pegar uma régua aqui, ó, né? Vou mostrar aqui uma régua aqui, ó. Aqui eu tenho 3 milímetros. É essa largura aqui, Luiz. Olha só. Sim, é satisfatória. Entendi. É o que eu falo pro cara. Qualidade, gasto. Aqui, 3 milímetros é isso aqui. O que acontece? Quando eu vou cortar... Aí o Claudinho falou, no disco caneta Big. Não, se faz com caneta Bic, aí até tudo bem, porque o corte vai sair em cima do risco da caneta, que é a vantagem do CAD. A vantagem do CAD sabe, o Moda 1 é caneta, né? É, caneta. Você vê, não, mas o cara riscar com giz e riscar, e isso faz muito em pilotagem. Dá muito problema depois no futuro, porque a pilotagem o cara risca lá com giz no tecido para andar rápido. Aí o que acontece? Quando vai para a produção, você tem uma diferença aí de tamanho, entendeu? Então, gente, se for riscar, sempre
ou caneta, ou lápis, mas nunca giz. Nunca. O giz acaba com o corte. Uma modelagem, dependendo do produto, se você aumenta 2 milímetros, você arrebenta o produto inteiro. E nunca também no tecido, né, Sérgio? Vai utilizar essa folha toda, né? Por isso, pô, tem que ser no papel. Aí a gente veio falar de infesto, né? Vou falar de infesto. Então, cara, o infesto, o que que acontece? Aí, o Rafael falou, caneta também não, acaba manchando. Depende, né, cara? Se Aí, aí como é que faz, então, o Moda 1, Rafael? O Moda 1 é caneta. Não. Mas o Moda 1 é caneta, mas é no papel também, não é no tecido, né? É uma quantidade de tinta irrisória. Eu já usei, eu usava Modal na Excite, entendeu? E lá a gente riscava com caneta e tudo que é tipo de tecido, tudo. A gente trabalhava com viscose, linho, seda, javanesa, algodão, tudo. A gente trabalhava com tudo e não tinha esse tipo de problema. Mas aí, cara, eu vou vir aqui pro infesto. O infesto, cara, o corte. O corte é um setor, o corte é um setor onde você ganha dinheiro e você joga dinheiro no lixo. Você rasga dinheiro, entendeu? Então, a questão do infesto, Luiz, vai daquele primeiro papo que a gente teve das larguras do tecido, né? Muitas das empresas só vão ver as larguras do tecido na hora que bota o tecido na mesa para infestar, né? Ou então nem vê, infesta com uma largura diferente e joga aquela aba todinha fora. Eu já vi nego jogando a aba fora de tecido, entendeu? Ah, pô, mas você quer que por causa de 3, 4 centímetros eu faça risco, 2 riscos, 3 riscos? Sim. Você tem que aumentar o tempo de trabalho, mas você vai ganhar no valor. A não ser, não vou ser assim, eu estou prezando pela economia do capital da empresa. Mas a não ser que você tenha um pedido que está em cima da hora, tem que entregar com prazo apertado, aí, né, cara, você mete a faca e tem essa perda. Agora, normalmente, se você tem um bom planejamento, você pode fazer mais riscos, né? Sim. E já começa o erro lá atrás, né, Luiz? Porque você recebeu o tecido de várias larguras, já tinha que não receber, né? A gente a gente falou. E o infesto, cara, então o que que acontece? Tem infesto. O Claudinho falou aí, eu não entendi. O corte tinha uma grande questão, depois não entendi. Eu não vi aqui. Corte tem uma grande questão depois da peça cortada. Ah, tá. Ele tá colocando que depois da peça cortada cortada já era, se tiver errado. Cara, mas aí o que faz? Aí o que acontece? Por isso que chama o doutor Gestão para resolver o problema da produção. A consultoria, 90% da consultoria chamam o profissional para resolver o problema da costura. E pelo menos eu garanto que 80% do problema nunca é da costura. O problema vem do corte, vem do estilo, vem da falta de planejamento, vem da falta de recebimento. E a costura é onde o barato estoura, a bomba explode. Por quê? Porque é onde tem mais gente, é onde o empresário gasta mais dinheiro, onde tem menos produtividade. Entendeu? Entendi. Não tem ação corretiva, não tem uma visão detalhada anteriormente à costura. Então chegou o problema meu. O problema é na costura. Essas mulheres não trabalham. Essas mulheres não fazem porra nenhuma. Eu estou gastando dinheiro. Aí aquela lamentação. Aí tu vê, que nem você está falando, Rafael, é a peça mal cortada. Você está entendendo? É falta de equipamento, é falta de análise de produto, é produto sem marcação, não tem um furo, porque o que eu mais vi em empresa foi nego com medo de furar roupa, cara.
porque sabe que se furar errado, já era. Sim. E o dono vai pegar ele. Então, o que acontece? Os caras não furam, aí faz bitola. Aí a costureira tem que costurar com bitola. Bitola é um padrãozinho de papel que se faz, né, para que você faça uma marcação. Porra, eu já vi fábrica de calça com bitola para marcar bolso traseiro. Sim, você falou uma coisa agora, o Rafael também está falando, fui errado. O lance é o seguinte, cara, eu já vi, e uma coisa que eu brigo muito com o modelista, talvez o Rafael vai entender, que pelo que eu entendo ele também é modelista, é o seguinte, cara. O modelista, para mim, cara, e eu encontro muito isso, Sérgio. O cara faz um tamanho, mas não faz a proporção por exemplo, faz o M, não faz o P, não faz o G, não tem a preocupação de colocar os piques, de fazer o furo, de colocar a bitola. Cara, para mim isso não é modelista, cara. É a mesma coisa do cara que entra no carro. Deixa eu te falar, eu tive muito problema na Excite com as modelistas por causa disso. Porque eu sou da escola de que a modelagem tinha que ir pronta pro risco, né? Então, gabarito, a gente chama de bitola, mas gabarito é um nome mais universal, Claubinho, gostei desse, obrigado pela ajuda aí. Gabarito é um nome mais universal. Mais universal. Então eu tive muito problema com a modelista porque elas falavam assim, cara, não, isso o menino fala na máquina. Eu falei, olha só, quem marca o produto... Boa noite, tá? Boa noite a todos aí, boa noite. A galera tá chegando aqui, boa noite, vocês estão chegando agora. A gente não deu boa noite quem chegou, a gente acaba esquecendo, a gente pede desculpa a todos aí. Quase 10 horas vocês estão aqui interagindo, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos, boa noite para vocês, tá bom? Me perdoa aí a gente não ter dado boa noite. É Fábias? É isso mesmo? É Fábias Silk Oficial. Legal, Fábio. Bem-vindo. Boa noite, galera. Para quem eu não mandei meu boa noite. Então, cara, o que acontece? Aí, entrando, vamos falar de infesto, a gente não sai de risco. Aí, cara, o infesto, a gente tem que ter alguns cuidados com ele, né? Um cuidado. Por exemplo, tecido leve. Eu escrevi aqui, tecido leve, tipo seda, crepe. Cara, em geral, eu usava papel para 3 folhas. A cada 3 folhas de tecido, você vem com uma folha de papel, né? Ou papel, o pessoal usa jornal também, né? Para dar. Qual é a história? O infesto, você tem que sempre buscar o quê? A estabilidade dele. Então, quando o tecido é leve, ou quando o tecido é muito liso, como seda, como crepe, javanesa, viscose, quando ele é muito liso, ele dança, ele escorrega, ele não fica estável. Aí, ó, tem essa opção aí do Instagram. O Rafael fez uma pergunta aí, responde para ele aí. Quando a modelista não aceita que a modelagem não está enquadrada, o que seria a enquadrada? Define para mim. Aí essa terminologia eu tô fora, Rafael. Continua aí, Sérgio. Continua respondendo aí. Então, o que acontece? O tecido, esses tecidos leves, em geral, a gente usa a cada 3 folhas, uma folha de papel para estabilizar. E aí, cara... Lá, esquadrada. Entendi. Hã? Ele repetiu lá, o Rafael. E quando a modelista não aceita, não está esquadrada. Não entendi. Esquadrada, ele vai ter que traduzir esse termo aí que eu... Então, Luiz, aí você tem os tecidos leves, você tem que ter essa preocupação. Gente, esquadrar a modelagem. Esse termo nos cursos não é usual, entendeu? Quando você fala esquadrar, você fala alinhar a ponta da modelagem. Vai lá, continua. Deixa ele explicar aí pra gente... O que acontece? Então, além de, quando eu faço o infesto desses tecidos mais leves, eu tenho que botar, assim, em geral, essas 3 folhas. Depois dessas 3 folhas,
dependendo do tecido, eu vou usar alfinete, tá? Para cortar. Vou usar garra. Ah, então é isso mesmo, cara. A ponta da quando ele fala esquadrar, quando você bota o esquadro, né, cara? A ponta da modelagem ficar batendo para não ter problema na hora de você encaixar. Não entendi. Não entendi. Eu, Então, sinceramente, não. a modelagem, quando você vai fazer a modelagem, você trabalha com esquadro, cara. Você não vai. Uma das ferramentas que você usa para fazer modelagem é o esquadro. Você tem que esquadrar a modelagem até para na hora dos bicos, dos contornos, você fazer certo. Esquadro é uma ferramenta que a modelista usa, cara. Ele acabou de explicar aí, as réguas, esquadro. Eu sei que é uma ferramenta Então, que para ela esquadrar, você usa essa ferramenta para esquadrar a parte componente. Ele está falando que não faz isso. Não, cara, tem modelista e modelista, né, cara? O que que acontece? É isso que eu tô te falando. Eu, na empresa, tinham várias... eu tinha várias modelistas. Talvez o que ele esteja falando ficar torto. O que fica torto é se também ela não botar o fio, né? Era o que a modelista também não faziam lá na fábrica, indicar o fio, tá? Obviamente, quando você indica o fio na modelagem, ele realmente tem que ser esquadrado. Talvez seja isso que você esteja falando. Porque aí eu boto ele no tecido, meço com a ficha, com a fita métrica através do fio do molde, né? Para ver se ela tá esquadrada, né? Se ela tá reta no fio, né? Talvez seja isso que ele... você chama de esquadrar, eu chamo de fio, cara. É a indicação do fio do tecido. Então, por exemplo, na área de moda, corta muita coisa enviesada. Entendeu? Por exemplo, vestido, corta muita coisa em viés. Então, cara, a modelista não indicava. Aí uma vez eu fui reclamar, eu lembro que eu fui reclamar, eu falei, vocês têm que indicar. Vocês têm que dar o sentido do molde pro CAD. Ela falou, não, eles sabem. Eu falei, como que ele sabe? E se ele errar? Quer dizer, elas não botavam o sentido do molde. Isso aí, na verdade, esquadrar que você está chamando é sentido da modelagem, sentido do molde. Sentido do fio. Sentido do fio. Se ele vai ficar no fio, se ele vai ficar em viés, ou se ele vai ficar fio, viés e atravessado. É isso aqui, né? O tecido é nós aqui, né, Luiz? Então, fio do tecido, viés e atravessado. Tá? É essa terminologia que eu conheço. Então, cara, muitas das modelistas não indicavam o fio e deixavam. Mas por quê? Porque se desse problema, o problema era lá no CAD. E eu consegui começar a acabar com isso aí, né? Exigindo que elas indicassem, fizessem as indicações. Mais que tudo, quando o tecido for fino, você tem que ter preocupação de, na hora que for cortar, usar garra, usar alfinete, se puder, usar também peso, tá? E depois eu vou dizer como que a gente, mais para frente, eu vou entrar no corte propriamente dito. Gente, aqui não tem áudio, mas assim, se a modelagem não for esquadrada, é mesmo com o fio fica errado. Ah, sim, pode ser. Pode ser. Entendi o que ele está falando. Entendi. Ele falou que mesmo se ela tiver mal esquadrada, se ela botar o fio, ela sai errada. Concordo, tudo bem. Mas aí é muito erro, né, Rafael? Pelo amor de Deus, né? Aí que modelista é essa, cara? Aí é difícil. Bom, outra preocupação de infesto, tecido com lista, Luiz. Né? Tecido com lista é uma preocupação. Tem produtos, por exemplo, principalmente camisa social ou roupa infantil, né, que a gente trabalhou bem, né, lá na Pipoca, né, que você exige que as listas casem. O Rafael falou, ô Glória, mas já acontece. Hã? Rafael fez uma brincadeira, ô Glória, mas já acontece. Não, acontece muito, cara, entendeu? Estou falando aqui, por exemplo, tecido com lista, rapó, por exemplo, são preocupações de infesto. Rapó é outro, cara, que
Bom, vamos falar tecido com lista. Existe um sistema que é uma que você coloca coloca um sistema de prego na mesa. Conhece, Luiz, o sistema de prego para tecido Conheço, mas listrado? não, eu só trabalhei uma vez. Conheço sim. Pode continuar. Aí você estica o tecido e casa as listas. É uma madeira, né? É uma madeira assim, uma madeira e vários pregos, um do lado do outro. E aí o que acontece? Você pega o tecido e as listas vão ficar presas naqueles pregos de forma que eu vou botando tecido, sempre a lista no mesmo lugar. O que vai acontecer com isso? Acontece que quando eu terminar o meu enfesto, né, que eu for cortar, as listas vão sair casando. Da primeira folha até a última folha. Você pega o tecido que tem a lista, você fura em cima do prego. Nas pontas do enfesto. Tá. Nas pontas do enfesto. Eu tenho aqui, ó. Aqui é meu enfesto. Tá? Então eu tenho aqui um negócio de prego e tem aqui outra de prego. Eles ficam enfiados aqui, ó, entendeu? Tá, você usa só isso você usa só nas laterais. Só aqui nas pontas. Aí eu vou botando a folha e vou prendendo aqui no prego. Vou prendendo no prego. Sempre a mesma lista no mesmo lugar. Quando eu terminar, o que vai acontecer? As listas estão todas uniformizadas aqui em cima. Elas estão todas certinhas aqui em cima, entendeu? Aí quando eu vou botar o meu molde aqui... Sei. Agora, olha só. Essa lista lateral, a do meio, tem que também estar certinho, né, cara? Você tem que ter garantia. Aí você vai fazer esticando, né? Aí você estica o tecido e ir ajeitando pelo meio. Aí é a habilidade do enfesto. Então você faz um vídeo aí no teu canal, Doutor Qualidade. Para fazer um vídeo e botar no canal do Doutor Qualidade. Cara, isso é qualidade. Isso aí é dinheiro que muitas das empresas abandonam. Mas, por exemplo, isso não se vê mais hoje em dia. Hoje está mais light isso. Mas eu falo porque na minha época, há anos atrás, por exemplo... Tá falando aí, você pode infestar dobrado. Dobrado. Pode ser. Há anos atrás, por exemplo, se você for com roupa masculina, camisa listrada, camisa social listrada, tem muito isso. O bolso da camisa aqui, ó. Inclusive a minha não tá, a minha aqui não tá. Deixa eu mostrar a minha aqui. A minha aqui não tá casando, não. Mas camisa social, em geral, é casando. Entendeu? Então, hoje em dia, a moda tá muito mais solta, né? O nego vende calça rasgada, que é mais o quê? Então, hoje em dia não tem tanta exigência assim para roupa social. Mas de um modo geral, as listas não casam, nem lateral, nem aqui ó, na lateral, por exemplo. Pô, camisa social tinha que casar lateral. As listas laterais, quando era... Isso era pior ainda. Aqui, ó, macho, por exemplo, Luiz, né? Camisa que tem a lista assim, lateral. Sim. Porra, macho aqui, ó, o macho tem que casar com a camisa. Cara, o que aumenta? Isso é um trabalho de enfesto sério. E dá muito trabalho e aumenta o gasto. Por isso que a moda meio que deu uma relaxada nisso aí. Mas mesmo assim você ainda vê. Aí a gente entra em rapó. Rapó é uma... Rapó, o que é rapó? Rapó, a definição de rapó é onde é o desenho no tecido onde começa a sua repetição. Vou tentar desenhar aqui. Luiz... Eu vou tentar desenhar. Faz um quadrado, uma bola e vai fazendo várias bolas. Isso. Aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, galera. Vocês estão vendo? Por exemplo, eu tenho aqui um tecido, é um triângulo. Aí depois eu tenho uma bola, eu tenho um traço e um X. Aí eu vou, de novo, triângulo, bola, traço e X. Então aqui é o meu rapó. O que é o meu rapó? O meu rapó é o triângulo, é a bola, é o traço e é o X. Aqui já é a repetição.
Então, o que, que acontece com isso? O que, que acontece com isso? Esse rapport é fundamental para você. Você tem que prestar atenção na hora que for infestar para ver se isso vai gerar repetição. Entendeu? Se o modelo, por exemplo, vestido, se vai ter repetição ou não, até onde que vai entrar a repetição, aonde que isso vai entrar numa camisa que não tem, que não possa aparecer a repetição. Então, o rapport, você tem que ter muito cuidado quando você for usar um tecido com rapport, entendeu? Por causa de, tem peça que vai sair de um jeito, por exemplo, sai de cabeça para baixo, né? Se você inverter os moldes, né, Luiz? Né? Se eu botar, por exemplo, a frente para cima e as costas para baixo, o que, que vai acontecer? A ponta da seta aqui, por exemplo, a ponta da seta vai na frente vai ficar para cima e nas costas vai ficar para baixo. Você tem que tomar cuidado também, o sentido. Aí você tem que botar tudo para cima ou tudo para baixo. Cara, tem que tomar um cuidado, você tem que analisar. Isso tudo que a gente está falando é planejamento. Isso tudo tem que ser visto lá no início. Tá? E aí, depois, tecido com pé. Aí, Luiz, aí é que eu desculpe. Esse último exemplo que eu dei é o pé. Essa coisa aqui, ó. Por exemplo, você viu que, um exemplo, esse meu desenho aqui, eu tenho, a bola não é problema. Mas esse meu triângulo está apontando. Então, isso aí a gente chama de pé. Por que pé? Porque os moldes vão ter que seguir tudo no mesmo sentido. Se eu botar a frente aqui para cima e botar as costas aqui para baixo, o que, que vai acontecer? As costas, essa ponta aqui, vai ficar para baixo. E na frente vai ficar para cima. Então vai ficar uma coisa meio... Vai ficar uma coisa meio assim, ó, o desenho na roupa. E acabou a roupa, né? Joga fora. Tem que ser tudo no sentido, legal. Eu tô para fazer uma programação de risco e corte. Eu vou até usar esse teu exemplo aí, gostei. Isso é o que a gente chama de pé de tecido, que é uma preocupação, né? Outra coisa, estampa localizada. Você está entendendo? Por exemplo, lá na Excite a gente usava muito estampa localizada. Perdia tecido pra caramba. Claubinho, não é trabalho artesanal, é moda, cara. Você está entendendo? Um vestido desse, por exemplo, lá custava R$600. Entendeu? Aí é o custo do trabalho artesanal. É um trabalho artesanal. Você perde, por exemplo, o gasto de um vestido desse, que normalmente você gastava R$1,60, R$1,70, com esses detalhes, o gasto do vestido ia para R$2,20, R$2,50. Então, por exemplo, que o tecido nobre que a gente usava, então eu usava só de tecido, botava aí quase R$80, cara, só de tecido. Essa peça saía por R$150, R$200. O Rafael falou que já teve problema com pé de tecido. Já teve muito problema. Pé de tecido. Outra coisa que a gente tem que ter, exemplo, o pé é o veludo. Veludo é o tecido de pé. Eu não sei se estão usando muito veludo. Aqui a gente é um calor do cacete, não se usa muito veludo. Eu não sei se no sul se usa muito veludo. Mas o veludo... Então, veludo é um tecido característico que tem pé. Você passa a mão no veludo assim, ele muda de tom, não é? Ele muda de aspecto, né? Quando você passa a mão no veludo. Então, o que acontece? Mesma coisa, se você botar o molde para cima e outro molde para baixo, né? Você faz isso aqui, ó. Um molde para cima, o outro para baixo. O que vai acontecer? Quando você passar a mão nesse aqui, ó, ele vai dar um sentido. Quando você passar a mão nesse aqui, ele vai dar outro sentido. Ele vai ficar com dois aspectos. E acabou a peça também, virou bagunça, você tá entendendo? Então, esses exemplos são para você ter preocupação. E vou voltar numa coisa, Luiz, importante. Ficha técnica. A gente vai falar de ficha técnica. Isso tem que estar constando na ficha técnica, Luiz. Isso tem que ser visto lá no desenvolvimento. Valeu, Rafael. O Rafael já está indo. Muito obrigado. Também já está encerrando agora.
Mas eu te agradeço a participação de todos. E o Rafael, muito obrigado, Rafael. Bom descanso. Fica com Deus também, meu amigo. Um abraço grande, Rafael. Boa noite e obrigado. Apareça sempre. Apareça sempre. Obrigado por participar. Contribuir com a live. Eu vou entrar no corte propriamente dito, que a gente já falou um pouco, né? Que é aquela da linha preta. Tá me ouvindo? Talvez vamos deixar essa parte para uma outra live. Me dar mais 10 minutos que a gente acaba. Tá bom. Você quer terminar esse outro dia? Finalizar esse outro dia, porque eu vou acordar às 5 horas da manhã. Então, galera, a gente ficou faltando a parte do corte, né? A gente vai falar um pouco das máquinas, o uso das máquinas. Bom você, então, lembre isso aí que até vai facilitar a gente. Faltou o corte propriamente dito, as máquinas. Corte, a máquina, que a gente vai falar das máquinas de corte, da etiquetagem das peças, tá? Separação para costura, né? E aí finaliza o trabalho. Deixa eu desativar aqui para tirar uma foto aqui. Desativar comentários. Vamos tirar uma foto aqui. Pronto. Vamos fazer uma rodada de pergunta, Luiz? Quer botar uma pergunta aí, pessoal? Se Pode quiser ser, perguntar pode ser. Ativar comentário. Pessoal, faça as perguntas finais que a gente vai encerrar. É muito cansativo, eu vou acordar cedo amanhã, a gente volta numa live falando sobre corte, máquina, qual foi a outra coisa que você falou? Etiquetagem e separação. Corte, das três etiquetagem e separação. Show. Corte, máquina, etiquetagem e separação. Corte, máquina, etiquetagem e separação. Faça a pergunta aí, pessoal. Aproveite aí, faça a pergunta. Tem a caixinha aqui, ó. Pode ver na caixinha, igual fez o Rafael. Perguntas e respostas. Aqui embaixo, ó, na caixinha, ó, onde tem um ponto de interrogação. Faça as suas perguntas onde tem um ponto de interrogação. Perguntas e respostas. Propriamente dito, máquina, etiquetagem e separação. Corte, etiquetagem e separação. E máquina? Tá? Não, máquina está dentro de corte. Tá bom. Corte, etiquetagem e separação, como você queira. Então, são as três últimas fases da sala de corte, né? A gente pode fazer dessa maneira. Então, aproveite aí os minutos finais, tem um ponto de interrogação embaixo aí, faça pela caixinha aí, perguntas e respostas, para a gente poder perguntar, para responder para você. Se não tiver, a gente vai encerrar aqui. Vamos lá, meus amigos, aproveitem. O pessoal está todo cansado, igual a gente. Sérgio, um abraço. A gente vai agradecer a galera toda aí. Ninguém está perguntando. Deixa eu ver. Opa, entrou aqui, ó. Somente o convidado pode participar. Quer participar da live? Como? Impossível. Hã? A pessoa quer participar da live, impossível. Como assim, participar da live? Não tem como, cara. Só 2 pessoas. Participar aqui com a gente. Pessoal, aqui tem um ponto. Para você fazer pergunta, onde tem um ponto de interrogação. Ali é perguntas e respostas. Faça a pergunta ali. Faça a pergunta ali que a gente vai encerrar. Próxima live, a gente vai falar sobre corte, propriamente dita, separação e etiquetagem. A gente finaliza aí e entra com outro assunto. Sim, sim. A gente entra com outro assunto e... De repente pode fazer dia 30, como é final de ano, não sei. Só se você mudar o dia. O problema é quinta-feira. As quintas-feiras daqui para o final do ano estão todas 17, 24, 31. São as próximas quinta-feiras. Só se você mudar para terça-feira. Pode ser. Pode ser para 22 e 29. Eu não sei se eu vou estar viajando. Se eu estiver viajando, dependendo do horário, eu faço no hotel. Você que sabe. Então a gente
a gente avisa aí. A gente Pessoal, podia fazer... muito obrigado. O Sérgio aqui vai... Logo, logo, vocês vão ter o livro do Sérgio para vocês comprar na livraria. Vai ser lançado o livro do Sérgio aí, Conhecimento Puro. A gente agradece o carinho. Eu agradeço mais uma vez a vocês, ao Sérgio, dispõe do tempo dele aqui para trazer conhecimento. E não tem preço que pague isso. Muito obrigado você estar aqui, fazer perguntas. A gente vai ter essa live muito gostosa e a gente está a fim de fazer, na verdade, aprofundar mais esse conhecimento, entendeu? Meu amigo... Claubinho deixou uma mensagem no seu no direct. Tá, deve ser no direct, eu vou ver depois, porque aqui não tem. Depois eu vou dar uma olhadinha no direct e vou responder, Claudinho, tá bom? Obrigado a você aí pelo carinho de ter relembrado o Sérgio, o Gustavo. Obrigado a vocês mesmo, tá bom? Fiquem todos em paz. Obrigado, Sérgio. Faça suas considerações finais aí. Não, bacana. Eu só queria alertar o seguinte, Luiz. Como a gente deixou pendente, a gente podia marcar para dia 22, semana que vem, terça-feira, só para finalizar essa aí. Dia 22 não é dia 23, Sérgio. 23 é quarta. Não. Peraí. Sim. Tô com o calendário aqui, rapaz. 23 é quarta-feira. Ou pode ser 22 ou 23, qualquer um dos 2 dias. Para mim, 23 é até melhor. Para a gente finalizar esse assunto, entendeu? Não, terça-feira... Bom, a gente verifica depois. Eu falo com você depois no privado. Gente, olha só, queria agradecer a presença de todo mundo. Muito legal. Muito legal estar falando aqui, trocando essa ideia com o Luiz. A gente recordar, rever pessoas. Olha, a metamorfose, isso foi em 1992. Só isso, gente. Só tem 28 anos, e esse menino lembrou de mim. Tem 28 anos que a gente fez um trabalho lá, eu e o Gustavo, lá na Metamorfose, lá em Valença. Cara, tem muito tempo isso. Foi 92, 93, 91. Foi mais ou menos isso. 91, 92. Tem 28, 29 anos. E é bacana você ver o poder, né, da nossa mensagem, né, Luiz? 28 anos depois, um amigo aparecer, relembrar. Que legal. Vivinho e apaixonado por esse negócio de confecção, né, meu amigo? Entendeu? E aí, cara, o cara lembrar ainda de mim, né, cara? A gente, lógico, eu treinei muita gente lá, nós, como lá não tinha escola, não tinha nada, então a gente fez a mão de obra toda lá. Eu treinei os meninos, eu não sei se ele foi um dos, eu sei que eu treinei lá, a gente tinha 3 ou 4 cronometristas, nós treinamos todos eles. Treinava cronometragem, ensinava avaliação de ritmo, ensinava a fazer os ciclos. E aí, o Claubinho ainda trabalha no ramo. Então, cara, foi um trabalho muito que a gente teve que fazer tudo lá. Entendeu? Foi um trabalho muito grande. Graças a Deus deu resultado. A empresa, não sei se sobreviveu, tem 28 anos. Um abraço, Sérgio. Um abraço a todos. Valeu. A gente vai... Vamos lá. Eu consigo fazer vamos lá para a próxima. Ou dia 22, ou dia... as próximas terça-feira. Eu vou ver direitinho. Falou, cara. Um abraço grande. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Claudinho. Hoje ele é gerente de produção. Evoluiu. Parabéns, Claudinho. Um abraço. Valeu, Sérgio. Obrigado.